Eu confesso a todos vocês que às vezes eu fico um pouquinho assustada quando as pessoas me chegam ou se inscrevem nos cursos, o que é legítimo, entendo, perguntando quando é que elas vão começar a atender. Isso é muito claro, principalmente nos cursos presenciais. As pessoas querem praticar, querem se desdobrar, querem conversar com os espíritos, querem assistir as pessoas, querem doar o seu amor, o seu verbo consciencial. E essa energia é importante para os trabalhos, mas a didática é fundamental para a gente. Nós somos muito ansiosos. No trabalho com o bem, eu sempre digo que nós perdemos força, estamos em desvantagem, porque a gente quer trabalhar sem saber o que estamos fazendo. Para uma pessoa começar a trabalhar, ao meu ver, filtrem o que eu falo para vocês, tudo é fruto da minha experiência, mas para uma pessoa começar a trabalhar, ela precisa passar por etapas de aprendizado, de estudo. Posteriormente, estagiar com pessoas mais experientes. Não abrir mão do tempo, precioso tempo para aquisição de experiência. Porque senão, se a gente se coloca num trabalho de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem recursos, nós vamos perder a batalha e nós podemos estar sujeitos a processos obsessivos não particulares, de assediadores que sabem que nós podemos ser indisciplinados, descompromissados, crus, e eles podem nos utilizar para outros fins. Eu faço sempre uma comparação. Não adianta querermos já ser neurocirurgiões, trabalharmos em uma UTI, se a gente acabou de passar no vestibular ou de começar um curso. No primeiro semestre já tem gente que quer fazer coisas que um residente médico da área médica, por exemplo, traçando um paralelo, faz no centro cirúrgico. A apometria é um campo pesado. A apometria trabalha com bandidos do astral. Eu comparo a apometria a uma UTI do hospital, de um centro hospitalar. Nós temos a enfermaria, temos a emergência, a semi-UTI, a UTI. Então, quem trabalha na UTI, quem faz cirurgias especiais, específicas, difíceis, precisa iniciar um aprendizado do zero. Nós somos muito ansiosos, não sabemos sobre quase nada. E quando a gente trabalha com o humano, nós precisamos ter essa consciência. Humano, um ser complexo, integral, a partir do qual nós podemos entender que precisamos saber sobre constituição de corpo físico, corpo de energia. Eu não estou falando nem a respeito da didática sobre o universo, sobre as leis que nos abraçam no campo da matéria, as leis da dimensão astral, sistemas de poder, sistemas políticos, processos obsessivos, energia, fluidos, corpos e chakras, só do campo humano. Anatomia, psicologia. Olha quanta coisa. Porque somos integrais. No campo da assistência espiritual, nós precisamos parar com este pensamento raso de que só o verbo dos espíritos, só os mecanismos de incorporação são válidos, senão a gente se distancia. É o humano curando o humano, antes de tudo, com auxílio dos espíritos, que vão nos instigar e instigam incessantemente ao estudo de tudo. Então, tenhamos essa consciência antes já de querermos trabalhar a qualquer custo. Ah, porque Jesus precisa, eu tenho boa vontade, eu tenho amor legítimo, eu também tenho e tinha este pensamento. Mas que amor é este?
que não tem ferramentas didáticas conscienciais e nenhum campo que abrange o humano para que a gente trabalhe e se aprofunde. Então a gente tem que pensar no tempo como um preciosíssimo aliado. No campo da apometria, dando meu exemplo, peço licença sempre, eu estou há 20 anos e me considero um grãozinho de areia, pequenininha. Tenho muito, muito a aprender, a eternidade a aprender, muito para estudar. E não tenho nem cognitivo para entender tanto alguns temas que estudo ainda, nível de consciência. Aos poucos, não damos conta. Os espíritos nos inspiram ao estudo, nos incentivam. E vamos nos acalmar, eles sabem disso. As frentes de luz sabem disso, Jesus sabe disso. Porque é melhor termos trabalhadores que estão começando, conscientes, se preparando, do que uma multidão de pessoas que está ali por amor, sem se investigar, muitas vezes desequilibrados da alma, ególatras, pessoas violentas, preconceituosas, segregacionistas, fundamentalistas, mas que dizem, não, eu estou trabalhando para o Senhor. Não é o mesmo Senhor que o meu, certamente. Isso é muito sério. Eu sempre digo, eu não quero ser assistida por um grupo, por pessoas despreparadas. Porque o meu caso pode ser gravíssimo, como já foi muitas vezes, em que quase desencarnei. Eu não poderia ter sido assistida por um ajudante de enfermagem sem diminuir. Imprescindível essa figura. Mas olha, precisamos parar com esta hipocrisia de que estamos preparados para atender qualquer demanda humana e espiritual. É o tempo que vai nos auxiliar, tempo de dedicação, o nosso tempo de estudo. Este modo é dedicado a este pensamento. Estruturação de um grupo, seja de estudo ou com vistas ao trabalho, mas que já seja um grupo de estudo. Conhecimento mínimo e antecipado ao longo dessa convivência dos membros do seu grupo. Quem são essas pessoas? Você conhece? Ou vocês se uniram pelo amor à causa legítimo e estão indo? Se a gente não se conhece, daqui a pouco cada um vai aparecer como é. A gente é expert em manipulação da nossa imagem. Podemos ser lobos em pele de ovelhas e manipular. Então, tranquilizem os vossos corações, tempo para conviver, porque isso já é material para a alma, didático em relação a si, ao próximo, ao assistido que vai aparecer. Com o mesmo comportamento, talvez, do membro do seu grupo que você achava que conhecia, para ser parceiro no trabalho de assistência. Conhecimento de cada um. Lembremos das terapias em grupo, exercício de sombras, para a gente descobrir qual é a real intenção de cada um, mesmo que seja por amor, cada um tem um entendimento que seja amor. Amor não supre tudo. Os espíritos dizem isso. Se fosse assim, toda a estrutura da luz já teria conseguido arregimentar mais pessoas, limpar mais cenários de forma a pensamento. Não, eles dependem da nossa brecha psíquica para isso, do nosso amor consciente. Exercício de sombras, conversas, estruturação das atividades, tudo aquilo que a gente tem falado até agora. Determinação dos temas de estudo, para lidar com consciências especialistas nas trevas, como eu tenho batido nessa tecla, nós precisamos estudar sobre PNL,
hipnose, é muita coisa, é muita coisa. Não estou dizendo para você se tornar um PhD, mas saber o mínimo. Anatomia, ler sobre, por exemplo, que particularmente eu adoro, tipos psicológicos, metafísica da saúde, está aí Luiz Gasparetto, Luiz Valcapelli, com material precioso, mapeando doenças físicas, o que elas significam a título de doença já manifesta no corpo energético, no corpo emocional, psíquico. Leis da natureza, elementais, naturais, artificiais, a realidade extrafísica, ciência, homeopatia, por exemplo, política, história, cultura, a história do humano. Entender as relações familiares, o sistêmico, quais são as ordens da ajuda. Esse tempo vai servir também para recrudescer a conexão entre os membros. Cada um pode estudar um tema e dar aula para o todo. Olha o processo, não tenham pressa. Tudo que é feito às pressas tende a cair, não tem fundação. O prédio não tem fundação. Aí qualquer vento, inclusive de assédio, vai fazer vocês caírem, vocês desistirem. O tempo é precioso para quem está aprendendo sobre espiritualidade, processos obsessivos. É fundamental que, se a gente deseja trabalhar no campo da assistência espiritual, nós conheçamos o mínimo sobre tipologia de processos obsessivos. Vampirismo, parasitismo, é o que nós vamos ver. Quais são os agentes trevosos, a hierarquia. Estou batendo nessa tecla. Porque o atendimento não vai ser raso. Muitas vezes é a didática que vai salvar a gente. Não é só o processo de transe mediúnico, de estado alterado de consciência. Não é só o que o espírito fala, o obsessor fala. É você no seu campo anímico que vai trazer os seus recursos de aprendizado para fazer conexões com o atendimento do assistido, com o que está acontecendo na dimensão astral, com o obsessor, com o deslocamento no extrafísico, com a configuração da doença já manifesta no corpo físico, desequilíbrios da alma, olha quanta coisa. Ao mesmo tempo, essas percepções acontecem ao mesmo tempo na dinâmica apométrica. Muitas vezes, os espíritos de luz não vão nos dizer o que fazer, vão deixar a gente decidir com o repertório que a gente tem. E a gente vai ter que arriscar. Certamente a espiritualidade que assiste um grupo não vai trazer casos mais pesados, mais complexos, se a gente não estiver preparado para isso. Não vai, porque a gente não sabe lidar. E os espíritos nos poupam disso. Porque sabem do poder de fogo, da toxicidade, da manipulação desses assediadores inteligentíssimos. É uma bênção até. Eles nos poupam de nós mesmos. Não vai dar conta. A gente vai impedir que eles experienciem com estas entidades, com estes cenários, porque senão eles vão cair. Não sabem lidar, não entendem o que é, não têm recursos de fala, de troca. Aí é uma proteção extrema, agradeçam, agradecemos sempre. Precisamos nos instrumentalizar, e só o tempo diz isso. A partir de certo momento, quando já confiamos nos membros, estamos ali com a nossa verdade, nossa fé, nossa disposição, tendo feito exercício das sombras, para limpar interpretação equivocada sobre o outro. A gente inventa o outro também, porque a gente é melindroso. Um grupo estabelecido. Aí é possível, sim, começar a fazer alguns exercícios práticos neste grupo. Exercícios no campo energético. Práticas de desdobramento do duplo etérico. Práticas de desdobramento
do corpo astral ou perispírito, sempre com a condução da espiritualidade que vai orientar e dirigir vocês. Antes disso, então, práticas de evocação. Vamos voltar, práticas de evocação antes de fazermos exercícios. Exercício da evocação. Para a gente começar a ser intuído, inspirado sobre quem são os nossos amparadores do trabalho, junto com os nossos orientadores individuais. Tudo isso é prática. Mesmo que a gente não veja, ai, Ana, ainda não tem mediunidade, eles estão aí. É a sua oração, a sua fé, a fé do grupo. E aí, com o tempo, com a experiência, cada vez mais, o campo mental superior vai se sutilizar, seu coração, sua psicosfera emocional, e você vai começar a perceber a sua maneira, e utilizando a sua linguagem, esses espíritos, e trocando com eles. Acontece. A gente precisa parar de pensar que é difícil o acesso, não é? Esse distanciamento existe mais nas nossas cabeças. Os espíritos estão aqui, interferindo entre nós, nos influenciando, vocês sabem disso. 54 bilhões aqui, circulando entre nós. Vamos ter o senso e a crença de aproximação e de que é possível a troca. Está lá em Allan Kardec, o livro dos médiuns. É possível. E a troca vai se tornando mais ostensiva, mais clara, à medida que você vai exercitando a sua mediunidade, ainda que não saiba qual seja. O seu animismo, a sua percepção energética, percepção no corpo emocional, isso é mediunidade. E aí você acha o seu linguajar próprio para externar para o grupo, então, as suas percepções, para o assistido, ao seu tempo. Não existe médium ostensivíssimo, nem deveria, e não há. O médium humano está aqui para experienciar o campo da matéria. Se não entra em estado de loucura também, percebendo 2 mundos incessantemente. Isso é uma expiação pesada. Vamos encurtar a distância acreditando, com exercício. Assíduo, lógico, assíduo. Semanal, quinzenal, mensal. Vocês vão decidir, mas estejam lá, que seja uma vez por mês. Aprendendo, exercitando percepções, evocação, exercício energético, de desdobramento. E aí, antes de pretender assistir pelo processo, essa é a nossa proposta, nos cursos presenciais principalmente, de vocês se atenderem entre si. Ora, vocês já se conhecem mais no campo humano, já confiam mais uns nos outros, têm a parceria, a segurança. Vocês vão atender uns aos outros, com os procedimentos de abertura, todos os roteiros, afirmação de fé, oração, campo de força e, posteriormente, prática de desdobramento para assistir ao parceiro de grupo e adquirindo experiência. Do tamanho que for, do jeito que for, curtindo a experiência das percepções que vão e podem começar num campo pequeno, mas que vão se abranger com a disciplina de vocês, um auxiliando ao outro com as percepções, descobrindo as sintonias. Olha, fulano sentiu isso no corpo físico, eu também senti. 2 sentiram, está lá, sinalizada a percepção. No campo da emoção, ou a vontade de chorar, ou a raiva, o outro também sinaliza, porque trabalho assistencial é trabalho de conversa incessante. Poxa, eu também senti. Olha, a gente está captando então a dor, a angústia, por exemplo, do fulano que está lá sendo assistido, ou a raiva dele. Isso é percepção mediúnica, paranormal ou anímica. E aí a gente vai criando segurança, crença. Depois a gente troca, um experiencia a direção.
troca com o outro na direção, para que a gente melhor, mais confortável, tem mais talento, mais fluidez em determinado campo. Ninguém é maior do que ninguém. O trabalho se faz em conjunto. Olha quantas experiências. O grande barato para mim é este processo de descoberta, e para todos os que passam como aprendizes, mais neófitos. A alegria que dá percorrermos esse caminho de experiência. Poxa, eu também senti, eu também vi. Com auxílio de médiuns mais experientes, reforçando, é isso mesmo, estamos conectados, na mesma sintonia. E a espiritualidade vai nos ajudando, nos conduzindo, trazendo mais percepções. É interessantíssimo que sempre num primeiro atendimento para os iniciantes, a gente coloca na roda, na corrente mediúnica, e a pessoa diz, eu não tenho sensação, não tenho percepção, eu acho que eu não sou médium. Sempre, num primeiro atendimento proposto, em que eu utilizo médiums experientes já da corrente, o neófito, o iniciante, sente alguma captação, capta alguma coisa. Seja no corpo físico, uma dor de estômago, por exemplo, dor de cabeça, que é do assistido. A pessoa entra em sintonia, ela sente no corpo físico. Porque sentindo no corpo físico a gente acredita mais. Os espíritos auxiliam que o novato sinta algo no seu corpo físico para acreditar. Ou no campo das emoções, ou do choro. O assistido está lá durão, refratário, mas sensível por dentro, precisando chorar. Aí um trabalhador novo capta essa necessidade de chorar e sinaliza, eu quero chorar. Eu falo, chore, que você está chorando por ele, está na sintonia. Isso é desenvolvimento mediúnico. O médium exuda aquilo que o assistido não consegue botar para fora. Não tenham pressa, experienciem. Experienciem tentar entender, trazer para o cognitivo o que a espiritualidade traz no campo da egrégora coletiva, se ela é mais sutil, se ela é alegre, feliz, amorosa, todos nós sentimos, ou se ela é mais pesada. Então a primeira ação no campo do atendimento é vocês se atenderem entre si. E aí, estando um pouco mais experientes com o tempo, vamos atender um familiar, por exemplo. Nunca deixando de estudar. Bom senso, sempre quando eu trago o processo de experiência, a gente vai sempre pensar sobre a necessidade do comprometimento com o estudo. Subentendido já quando eu disser isso. Qualquer coisa em relação às assistências, estudo em paralelo. Mas então a gente convida um familiar que se propõe essa experiência, de peito aberto também, para que a gente saiba se comportar com uma pessoa desconhecida para a maioria ali. Como é que vai ser o nosso comportamento em relação a ela? Quais vão ser as percepções dos campos, da configuração energética, astral, mental, espiritual. É um outro exercício. Porque a pessoa é uma assistida, é um assistido. Uma experiência completamente diferente que já vai sinalizar para a gente como os atendimentos ao outro, à população, vai funcionar. Sem pressa. Por favor, esqueçam isso. De fim dado esse curso, vocês já vão estar preparados. Isso é mentira. Não vão. A maioria não. Quem já trabalha, quem já tem os seus grupos, terreiros de umbanda, centros espíritas, vão claramente aplicar já, empregar as leis e técnicas nos seus trabalhos, porque já tem uma corrente mediúnica formada, experienciada.
e que aprofundar os trabalhos. Mas a maioria de nós não, está tudo certo, tudo bem. Eu vou dividir algo com vocês para finalizar esse vídeo. Eu sempre peço à espiritualidade que me conecte nos cursos com pessoas de coração bom, espírito bom, que estejam nas suas caminhadas de dor, de desafios, mas com propósito no bem. E em 99% dos casos, a espiritualidade me conduz a bons corações, ouso dizer, como aos de vocês. Então, sigamos juntos neste processo de aprendizado, em que todos nós somos neófitos, mas nos colocando à disposição de um trabalho com fundação, bem estruturado. Não é a assistência em si que vai fazer toda a diferença, é o nosso processo de formação. E lembrando sempre o que os espíritos me dizem, o trabalho não termina nessa vida. Nós estamos aqui nos capacitando para algo, vamos exercitar, mas esse trabalho vai seguir sempre com o nosso aprimoramento da alma, no campo dos estudos, das experiências. Gratidão pela sua presença, não se apegue ao tempo. Saiba que nós precisamos sempre nos desenvolver cada vez mais para servirmos melhor a nós mesmos e ao outro, geralmente na UTI. Um grande beijo e até daqui a pouco.